A paz, irmãos. Amém? É bom a gente estar aqui. Eu amo estar na casa do Senhor aqui. A gente fala casa do Senhor, a gente sabe que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas, ao mesmo tempo, é o lugar onde nós estamos reunidos como igreja, que o Senhor se faz presente. Então, é muito bom a gente estar aqui juntos, em comunhão. Estou muito feliz hoje, por todas as notícias boas, né, que a gente está recebendo em relação à minha irmã, que está internada ainda, mas que a coisa já melhorou muito, e eu estou achando que amanhã ela sai de alta, em nome de Jesus, para fazer tratamento, acompanhamento, mas foi um susto muito grande, né? Tudo que a gente viveu. E hoje a Vânia também está aqui com a gente. A Vânia esteve internada bastante. Foi quanto tempo, Vânia? Internada? Quase um mês internada, né? E é muito bom ter você aqui hoje, Vânia, depois de toda essa situação. É muito bom. E como a gente cantou, o Ian ministrou, nós agradecemos ao Senhor, né, por isso. Eu estou muito feliz pela sua vida. Eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida da Vânia. Amém? É muito bom ver você aqui. E esses detalhes agora que faltam, é só detalhe. Em nome de Deus vai te direcionar e vai tudo ficar resolvido em nome de Jesus. Vamos lá? Então, esse texto que eu vou ler, eu já comentei aqui algumas vezes, e eles têm textos que sempre me acompanham no meu ministério, sempre eles caminham comigo. Esse é um texto que sempre caminha comigo. Lá em Jeremias, capítulo 12, Jeremias 12, versículo 5. Hoje tem uma tricolor ali atrás, e vai dar tempo dela ver o jogo do Fluminense, o Fluminense perdendo mais uma vez o título. Nós não vamos demorar. Aí o Luiz está falando, continua, pô, vai, passa do horário. Jeremias 12, 5. Diz assim, eu acho esse texto tão interessante. 12, 5. Vai dizer assim, ó, se te fatigas. Eu gosto muito dessa versão, embora é uma palavra que a gente não usa muito, né, mais. Mas eu gosto dessa versão, por isso que eu estou usando ela. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Aí uma outra versão aqui vai dizer o seguinte, ele vai trocar a palavra fatiga para cansa, né? Então, Jeremias, se você cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Amém? Essa semana, diante de toda essa correria com minha irmã, né, um diagnóstico precipitado de uma médica, levou a família toda a ficar muito preocupada e tudo. Aí eu dormi muito mal, preocupado, e acordei, e sempre às vezes acontece comigo. Estes textos que me acompanham, que são alguns textos, em alguns momentos da minha vida, eles brotam na minha mente. E veio na minha mente esse texto, quando eu estava acordando, ainda muito preocupado, veio: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Veio isso na minha mente de novo, e eu falei, caramba, a primeira vez que eu tive esse contato com esse texto foi quando minha tia Olga teve câncer de mama. E eu fui lá na casa dela levar uma palavra para ela. Ela tinha acabado de saber da notícia que tinha que fazer um tratamento do câncer. Aí eu fui com esse texto e li esse texto para ela. Então, a partir daquele momento, esse texto me acompanhou. Toda vez de alguma aflição, ele vem à minha mente. Agora, o que é isso que a gente está lendo? Se a gente ler o contexto aí, Jeremias, capítulo 12... Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo. 12, 1 em diante, você vai ver uma queixa de Jeremias. Jeremias é um profeta que ele se queixa muito. Ele tem um apelido. Quem sabe o apelido de Jeremias?
o profeta chorão. Não é o chorão de medroso, de fraco, nada disso não. É chorão porque o profeta, ele vê o que vai acontecer. Deus mostrava para ele e mandava ele denunciar. E ele encontrava do outro lado um povo duro, um povo, como a Bíblia fala, de dura cerviz. A cerviz vem de cervical, é aquela coisa dura, enrijecido, povo teimoso. Então Jeremias chorava, porque ele via o pecado, via o que iria acontecer, e do outro lado via um povo duro. Então ele pranteava, ele ficava desesperado. E a fala, a profecia de Jeremias, ela não era uma profecia fácil. Né? Como a maioria dos profetas, eles denunciam o pecado. E aí ele vivia esse conflito, um povo duro, uma profecia dura, e o povo não se mexia. Então ele lamentava, ele chorava, e aí ele foi apelidado do profeta chorão. Então tem as lamentações, né, do profeta. Ou seja, então ele, se você ler aí no 12, no 1, diz assim, ó, bota para mim aí, Lúcia, para ver se vai bater aqui. Acho que é isso mesmo, 12, 1. Ele vai dizer assim, tu és justo, Senhor. É isso mesmo? Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. É isso mesmo? Estou certo? Isso. Porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Nós vamos continuar aqui, mas olha aqui a queixa de Jeremias. A queixa de Jeremias é, muitas vezes, a nossa queixa. É a queixa de parecer, de ficar parecendo que não adianta servir a Deus. Porque é como se não houvesse nenhuma diferença entre nós e quem não serve a Deus, quem não teme a Deus. Parece não haver diferença. Você observe que essa é a queixa dele. Ele está falando com Deus. Deus, olha só, tu és justo, Senhor. Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, tu és justo, tudo beleza, mas contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Olha a ousadia do profeta. Tu és justo, beleza, eu sei que você é justo, mas eu quero aqui, contudo, eu quero discutir isso. Porque o caminho dos ímpios prospera. Ele está fazendo uma pergunta para Deus. Por que eu olho e o caminho dos ímpios parece que prospera, parece que está tudo bem. Eles não temem o Senhor, eles não te servem e parece que está tudo bem com eles. Essa é uma queixa recorrente de muitos profetas e de muitos cristãos. Parece que não faz diferença entre quem serve e quem não serve. A Bíblia não diz, vocês verão a diferença de quem serve e de quem não serve. Mas na prática, normalmente, a gente não vê nada de diferente. E é essa a queixa dele. Porque os ímpios, o caminho dos ímpios prospera. Ele está vendo os ímpios debochando do Senhor, manipulando, ameaçando, pessoas da sua própria família se levantando contra ele na época, e ele está dizendo, por que parece que eles prosperam? E a outra pergunta, porque todos os traidores vivem sem problemas. Parece que só a gente tem problema, como o Thales canta, né? Parece que é difícil só para mim. Parece que para a gente é pior. Parece que servir a Deus te dá mais dificuldades, e de fato dá, porque você é mais sensível a todo mundo. Enquanto ninguém está nem aí, você está preocupado com alguém, você está preocupado com as questões da sua volta. Então ele está se queixando, parece que eles não vivem e ele não tem problema. Então a crise de Jeremias é essa. É entre quem serve a Deus e quem não serve. E aparentemente, quem não serve a Deus tem até uma vida melhor do que quem serve a Deus. É essa a queixa dele. Olha que coisa. Ele vai dizer no 2, tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Olha que coisa estranha. Deus os plantou, Deus os criou. Os injustos, os que não servem. Olha que coisa esquisita, eles dão fruto, eles crescem. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ele vai dizer, essas pessoas têm Deus nos lábios, mas o coração delas está longe de Deus. Essas pessoas que não te servem, elas falam de Deus, mas o coração delas está longe de Deus. E eu não entendo por quê. Eles dão fruto,
Eu não entendo porque eles criaram raízes, e eu não entendo porque o próprio Deus plantou essas pessoas. Eu não entendo isso. Versículo 3, tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude. Aí é aquilo que a gente faz como evangélico brasileiro. A gente vai dizer, eu sou diferente. Ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sou assim. Essas pessoas te têm nos lábios, mas o coração delas está longe. Mas eu não. Eu te tenho nos meus lábios e eu te tenho no meu coração. Eu sou dizimista, frequento a igreja, eu sou atuante, eu sou alguém dedicado. Ele está parecendo até aquele fariseu orando, que foi citado no domingo passado. Obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Publicano e fariseu. Dois personagens. Publicano, odiado. Publicano é pior hoje do que um político. O político ainda tem muito político bom, mas o publicano era muito mal visto, porque ele era alguém que cobrava imposto para Roma, um judeu, como fosse um traidor, cobrando imposto, e era tido como alguém que era corrupto. Então, esse publicano que era mal visto está indo para a igreja. Primeiro, ele não entra na igreja, porque ele se sente tão pecador que ele nem entra. O fariseu é diferente. O fariseu, ele é judeu, ele é dedicado, ele é fariseu, ele serve, ele tem toda uma história, ele tem uma roupa, ele tem tudo. Ele é religioso. Então o fariseu, ele entra, ele senta, ele diz, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano que nem entra aqui, porque é pecador. Eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, e começa a falar. E enquanto o pecador está lá fora, batendo no peito, não consegue nem olhar para o céu, dizendo, miserável homem que eu sou ladrão, eu não mereço nem que o Senhor que eu olhar para o céu, eu não mereço nem te pedir. E aí Deus vai dizer que aquele que estava lá fora voltou justificado, enquanto esse que estava aqui dentro, que parecia que estava se exaltando, seria humilhado, porque aqueles que se exaltam serão humilhados, aquele que se humilha será exaltado. Então, parece que Jeremias está dizendo isso. Senhor, ele está sendo sincero, está dizendo, Senhor, tu me conheces. Senhor, tu me vês e prova a minha atitude para contigo. Aí ele vai dizer agora, como a gente vê a gente fazendo, muitas vezes, ele vai dizer, arranca os ímpios com as ovelhas destinadas ao matadouro. Senhor, o Senhor sabe que eu sou diferente desse, então pega esses ímpios, arranca os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro, reserva-os para os dias da matança. Aí ele vai dizer no 4, até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. O que está acontecendo com a terra é fruto da maldade desses homens que não temem a Deus. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Ou seja, Senhor, faz alguma coisa. Eu não estou entendendo, minha vida está estranha, eu estou cheio de luta, cheio de problemas, cheio de dificuldade, eu olho para a minha volta, gente que não teme a Deus, gente que não serve a Deus, prosperando, parece que não adianta, parece que não faz diferença te servir. Aí, em resposta a essa queixa de Jeremias, é que o Senhor vai dizer para ele, Jeremias, se você está chateado, fatigado, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Ou como poderá competir com homens que estarão a cavalo enquanto você está a pé? Você vai ter que fazer uma corrida bem diferente, que vai ser homens todos a cavalo e você competindo com eles correndo a pé. Jeremias, se tão somente você está confiado em uma terra de paz, o que você fará na enchente do Jordão, onde esse terreno em volta do Jordão fica um terreno hostil, perigoso, cheio de animais perigosos. O que você fará quando chegar esse momento onde o ambiente será muito pior? O que Deus está falando para Jeremias e quer falar para a gente, falou comigo naquela manhã, é que muitas vezes a gente está se queixando do que a gente não compreende, do que a gente não consegue resposta, e a gente fica tentando buscar uma resposta que nos acalente, que nos dê um sentido.
E o Senhor responde com isso: olha, filho, olha, me perdoe te dizer, mas você ainda está num nível muito ainda raso daquilo que eu te levarei. Você está numa competição ainda de igual para igual. Você está correndo com homens que correm como você, mas eu te levarei a uma competição maior. Eu te levarei a um nível muito mais pesado. Eu te levarei a um nível muito mais desleal aos teus olhos, onde você não correrá com homens que vão a pé, você vai competir com homens a cavalo. E eu também quero te dizer, não fique confiado somente numa terra de paz. Às vezes a gente faz isso. A gente só aceita servir a Deus se for numa terra de paz. Tem um louvor que eu acabei de escutar antes de vir para cá, que fala que Ele também é o Deus quando as coisas não estão legais. Ele é o mesmo Deus quando tudo está bem e quando as coisas parecem não estar bem. É o mesmo Deus desses dois momentos da nossa vida. Então, o Senhor vai confrontar Jeremias dizendo isso. Eu tenho muita coisa para fazer ainda em você, e eu ainda vou apertar mais o seu cerco, eu ainda vou te provar mais, e aí, é como se dissesse, fique preparado, se agora você já está desesperado, é preciso que você se fortaleça em mim, porque eu ainda tenho muita coisa para te usar. Eu quero te usar como profeta, eu quero te usar como boca de Deus, eu quero te usar no meio de um ambiente hostil que você vive. Por isso, não fique chateado, porque você está ainda num nível muito inferior do que você vai estar. E a gente, igreja, precisa entender isso, porque senão a gente só aceita um ambiente em terra de paz. A gente só consegue viver se tudo estiver favorável. E aí vai aquela palavra lá de um grande homem de Deus que passou por essa terra, que ele dizia o seguinte, C.S. Lewis dizia o seguinte: se você quer uma religião confortável, eu não te indicaria o Evangelho. O Evangelho não é de fato confortável. Esses dias agora, de todo esse turbilhão de coisas, eu comecei a pensar, falei assim, Senhor, como é difícil eu pregar o que eu pregar para mim, o que eu prego para as pessoas. Eu me vi assim, falando, Senhor, agora eu estou precisando ouvir o que eu falo. Quando alguém chega para mim desesperado, quando eu vou e digo para a pessoa, calma, Deus está com você, calma, e o pior não é você ouvir aquilo que é favorável. O problema é quando você ouve o que não é favorável. Quando ele vai te dizer, eu te levarei a um lugar mais complicado. Você está no nível, eu te levarei para o nível mais profundo. E é isso que é difícil, porque você não vai ouvir que é negativo, você vai ouvir que é positivo, você não vai ouvir que a porta abriu, você vai ouvir que se fechou, você não vai ouvir que foi curado, você vai ouvir que você ainda está enfermo, você não vai ouvir que tudo se acabou. Essa hora é que é o desespero. E aí eu fiquei olhando, aí é interessante que eu falei para minha irmã assim, caramba, eu estou impressionado com a sua força. Eu estou impressionado com a sua fala, eu estou impressionado com como você está. E ela falou assim, eu sou sua ovelha. E ela até questionou uma fala de alguém que falava assim, não, que o diabo está furioso. Ela falou, não, o diabo não está furioso. Isso faz parte da vida. Isso, meu pastor me ensinou que isso faz parte da vida. Isso a gente tem que enfrentar, isso vai viver. Eu não sou diferente de ninguém, como Jeremias está dizendo, por que o ímpio prospera? Não cabe mais essa fala de comparação, não. Tem horas que a gente não vai ver diferença. Como diz lá, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. A diferença, às vezes, vai ser imperceptível. Há muito em você, porque você tem o que todos deveriam ter, que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, que é a salvação. Há muito em você, mas esse muito em você, na hora da luta, parece ser imperceptível diante da sua volta, diante do mar revolto, diante da dor, parece ser nada. Você vai olhar e vai ter, às vezes, até a sensação de que tem pessoas que estão melhores do que você, mesmo não tendo o Deus que você tem. Isso é algo que a gente precisa aprender.
porque senão a gente fica confuso como Jeremias. E Jeremias vivia num contexto de guerra, um contexto que de fato Deus separou um povo para se mostrar ao mundo. Então era um contexto muito diferente desse contexto que a gente vive. Nosso contexto é muito mais difícil essa diferença, porque a gente vive na graça. Então, eu via ela falando que eu sou sua ovelha, você é meu pastor, eu tenho aprendido com você, mas eu mesmo olhava ela falar aquilo e pensava, meu Deus, ela está me ensinando aquilo que nem eu estou querendo acreditar e aceitar. Porque se o diagnóstico foi esse que a médica falou, eu não estou aceitando. Eu não quero nunca imaginar isso, eu não quero viver isso, eu não quero ver esse processo, eu não quero. E claro, cabe a nós pedir a Deus que não seja, cabe a nós orar a Deus que as coisas sejam revertidas como foram revertidas, mas e se não fossem? E se não fossem? E quando não é? E quando nós temos que ouvir Deus dizer para Moisés, você não vai entrar na terra. Mas eu trouxe o povo, eu abri mão de ser filho da filha de Faraó. Moisés, não faça cálculo na minha relação com você e na minha relação com as pessoas. 2 mais 2 nem sempre vai ser 4. Coisas que você não compreende eu faço. E eu digo para você, você não vai entrar. Sobe, olha, mas não entra. Rapaz, o que é isso? Eu te amo, eu sou o teu Deus, eu te separei, você conduziu esse povo, mas daqui para lá você não vai passar. E a gente, igreja evangélica brasileira, não tolera isso. A pregação que está sendo pregada, muitas vezes por aí, é uma pregação que não tolera esse tipo de não, que não tolera esse tipo de relação com Deus, que entra em crise como Jeremias. E aí o Senhor colocou algumas coisas aqui no meu coração para a gente já finalizar. Primeira coisa, nesse crescimento evangélico no Brasil, muitas coisas ficaram confusas. Muitas doutrinas esquisitas, como a gente está estudando de manhã o livro de Gálatas, um outro evangelho, o qual não é evangelho. Está no meio aí do povo, onde, primeiro, há uma ausência de luta, um evangelho que vai dizer assim, você que se converteu, não tem mais luta, não acabou o problema. Isso não existe, gente. E às vezes a gente fica procurando esse lugar. É interessante notar que quando você vai estudar a história da humanidade, a humanidade tinha tanto medo de tragédias, que ela buscava adorar qualquer coisa. Quando Paulo esteve em Atenas, ele olhou e ele viu todo tipo de altares. Todo tipo, altar para sol, altar para lua, altar para tempestade, altar para tudo. Tudo, vários deuses. Por quê? Porque eu vou aplacar a ira do Deus Sol, eu vou aplacar a ira do Deus Lua, eu vou aplacar a ira do Deus Mar, eu vou aplacar a ira do Deus Fogo, eu vou aplacar a ira tal, eu vou oferecer o quê? Isso aqui para esse, eu vou oferecer isso aqui para o outro, eu vou oferecer isso aqui para o outro. E alguém disse assim, vai que a gente esqueceu algum Deus, e a gente pode ser castigado. Vamos colocar um altar aí, que vai se chamar o altar ao Deus desconhecido. E a gente oferece para ele que a gente nem sabe quem é. Porque vai que a gente é castigado por ter esquecido dele. Assim era a relação do homem com os deuses. Paulo pega aquela situação, aquele cenário, para dizer, esse altar do Deus desconhecido é o Deus que eu estou pregando. Esse Deus que é desconhecido é o Deus que criou os céus e a terra. E ele não permite que seja feito dele algum tipo de imagem, porque ele criou todas as coisas, e todas as coisas são criaturas, e criaturas não podem o reproduzir. E é esse Deus que eu estou anunciando, é esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Mas observe como que nós somos. Ainda hoje nós criamos e vamos buscando fazer sacrifícios para aplacar a ira de Deus, para de alguma forma nós termos ausência de luta.
Nós muitas vezes servimos a Deus para dizer, me traz ausência de luta. Eu oro para ter ausência de luta. Eu faço jejum para ter ausência de luta. Eu dizimo, trago oferta para ter ausência de luta. Pastores dizem, olha, traga o sacrifício para ausência de luta. Faz um sacrifício, fique de joelho, faz alguma coisa, venda esse carro e doe para ausência de luta. Só que não existe ausência de luta no Evangelho. Isso, igreja brasileira, você tem que entender. Não existe ausência de luta no Evangelho. Jesus disse muito bem, no mundo tereis aflições. Isso faz parte. Jesus não nos iludiu, Jesus não escondeu da gente. Ele não disse, olha, não, vem para cá que vai ficar tudo bem. Não, ele dizia, olha, a coisa vai ficar difícil, porque eles vão te odiar, como eles odeiam a mim. Só que tem um bom ânimo, eu venci. Tem um bom ânimo. Sabe, então, a primeira coisa que eu queria trazer quando Deus aperta Jeremias e está apertando a gente, é que o Evangelho nunca prometeu ausência de luta. Segunda coisa que o Evangelho nunca prometeu foi uma superproteção. Essa confusão que a gente faz do Antigo Testamento com o Novo Testamento, é o mesmo Deus, é o Deus da graça, é o Deus maravilhoso, mas às vezes a gente faz essa confusão, porque na relação de Deus com Israel, era papum, era abre, maná do céu. Tinha luta que Deus falava assim, ó, Israel, ó, essa luta aí, vocês não vão lutar não, tá? Pode cruzar os braços, eu vou guerrear por vocês. Descia fogo, matava todo mundo, acabou a história, Israel venceu a batalha. O negócio era isso. 4 leprosos, debilitados, entram numa cidade, o povo ouve um ruído como se fosse um exército invadido, sai correndo, deixa tudo para trás, Israel vai e se alimenta, pega alimentos, pega despojos, pega tudo, 4 homens apenas. Assim é a relação de Deus com Israel no Antigo Testamento. Aí a gente quer pegar isso e trazer para hoje, como se fosse assim, eu oro e acontece, eu falo, determino e tudo fica resolvido. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E aí você vai para ir para fora e você é atingido, e você fica numa crise. Você vai dizer, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade, só que esse tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, muitas vezes não vai bater com a sua visão do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. Você não vai achar perfeito o que aconteceu com o teu filho. Você não vai achar perfeito o que aconteceu com a sua saúde. Você não vai achar perfeito o que aconteceu com o seu casamento. Você não vai achar bom, perfeito e agradável o que aconteceu com a sua vida. Nossa forma de enxergar as coisas de Deus, elas não são muito fáceis e não são muito decifráveis. Sempre haverá dúvidas, sempre haverá uma coisa difícil de entender. E por isso a gente tem que entender que o Evangelho nunca prometeu uma superproteção, onde você vai estar debaixo de uma capa. É interessante notar que o próprio Paulo, que era usado por Deus para curar pessoas, ele vai dizer para um amigo, para um filho na fé, um garoto, que ele preparou para o ministério chamado Timóteo. Ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, por causa das suas constantes enfermidades do estômago. Timóteo tinha um problema no estômago, e aquele mesmo Paulo que curou tantas pessoas, não foi capaz de curar o seu próprio filho na fé. Por quê? Porque a gente vai conviver com o sobrenatural de Deus hoje. E vai conviver com questões que a gente não vai conseguir resposta amanhã. Evangelho é isso, um paradoxo. Onde você vai estar entristecido, mas sempre alegre. Você não vai ter nada e você vai possuir tudo. Você vai ser pobre, mas você vai enriquecer muitos. O Evangelho é um paradoxo. Muitas vezes nós não vamos compreender. Nós não vamos conseguir responder. Mas meu irmão e minha irmã, em meio a isso que você não consegue ver, entenda, o Senhor continua com você. Então, o Evangelho nunca prometeu superproteção. Outra coisa que o Evangelho nunca prometeu, que aqui é o seu lugar. O Evangelho nunca prometeu que aqui é o seu lugar. Por isso que é um desconforto mesmo. Por isso que você tem a sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento.
Por isso que por mais que você ame o mundo, ame as coisas, ame viver, ame estudar, ame a sua família, ainda assim sempre haverá um incômodo. Por quê? Porque o Evangelho nunca prometeu que aqui é o teu lugar. Nós somos forasteiros e peregrinos. E o problema é que, se você for nos lugares, nos domingos, nas igrejas, a maioria dos temas estão relacionados à terra. A maioria dos temas estão relacionados a fincar a sua casa aqui. Vai te falar de dinheiro para aqui, de carro para aqui, de casa para aqui, de você ficar preso aqui. Mas o Evangelho nunca nos prometeu que o nosso lugar é aqui. Nós estamos de passagens. Nós não temos uma morada aqui. Porque automaticamente, quando você ama o mundo, você se torna inimigo de Deus. O mundo não nos pertence. Nós vamos viver no mundo, nós vamos conviver com pessoas, mas o nosso lugar não é aqui. O Evangelho nunca prometeu para a gente que o nosso lugar é aqui. De alguma forma, a gente precisa entender isso. Que chegará um momento em que nós seremos chamados pelo Senhor. O que o Evangelho prometeu, para terminar? Para não ficar só com o que o Evangelho não prometeu. Duas coisas que eu queria falar. Para mim já resume tudo. O Evangelho prometeu. Vitor, Vani, Vânia, irmã Miriam, Claudinha. O Evangelho prometeu que você nunca estaria sozinho. Que o Senhor sempre estará com você. A gente estava estudando domingo que esse outro que fala lá do Evangelho, Paulo dizendo, eu me admiro que tão pressa vocês deixaram o Evangelho para outro Evangelho, qual não é outro. Nós aprendemos que esse outro tem duas palavras no grego. Um outro que é da mesma espécie, um outro que é de uma espécie diferente. Quando cita que é um outro evangelho, é de uma espécie diferente. É outro evangelho, qual não é outro. Mas quando Jesus disse, eu vou, mas enviarei outro, é o outro da mesma espécie. Quando ele enviou o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós não estamos mais sozinhos. Nós temos o Senhor conosco. Quando Jesus começou a dizer para os discípulos, é necessário que eu me ausente, é necessário que eu morra, é necessário que eu me entregue, é necessário que eu me ausente de vocês. Os discípulos ficaram tristes, mas ele disse, mas eu não os deixarei órfãos, eu enviarei outro, o Consolador, o Senhor estará em vocês. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. Falta-nos isso, em momentos de desespero, de angústia, fecharmos os nossos olhos e dizermos, Espírito Santo, Consolador, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha mente, vem sobre meus filhos, vem sobre a minha família. Eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos entender isso. Você não está sozinho. A presença dele faz toda a diferença. É muito bom saber disso. Eu falei para minha irmã Patrícia, em meio a toda essa semana, eu falava para ela, Patrícia, vamos pedir ao Senhor que Ele traga paz, que excede todo entendimento sobre nossas vidas. Não é fácil. Você esperar um médico entrar e você não saber o que ele vai dizer, é horrível. Mas foi bom estar ali ontem para ouvir da médica uma coisa tão agradável, uma boa nova. E a médica dizia, olha, eu olhei a ressonância e não é nada disso. Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu não consegui nem levar para o médico. Ela falou, não levei nem para o médico, queria examinar melhor e analisar mais a tomografia. É tão claro o que eu estou vendo aqui, que eu já até me antecipei o que ele vai dizer, que eu sei o que ele vai dizer, e eu estou dizendo, está tudo bem. Mas eu ouvi da minha irmã algo interessante, porque ela dizia assim, seja o que for, seja o que for, o meu Deus é fiel. Seja o que for,
eu estou com o Senhor. Irmãos, outra coisa que, além de estar conosco, que isso é maravilhoso, é que o Senhor e o Evangelho nos promete que Ele nos preparou um lugar, que Ele nos preparou uma morada, que nós temos um lugar garantido, que nós temos um lugar para estar com o Senhor para sempre. E eu queria muito que a gente refletisse nisso, que a gente aprendesse isso. Aquilo que eu tenho ensinado tanto aqui, e que tantos testemunhos foram dados, em momentos tão difíceis, e que às vezes eu mesmo fico na dúvida, na dor e no desespero de ter que me ouvir, de ter que ouvir aquilo que é tão difícil, e de ouvir da minha própria ovelha me ensinando e pregando para mim aquilo que eu preguei para ela. Mas isso é maravilhoso saber que nós temos o Senhor conosco, que o nosso Redentor vive, que o que a gente prega não é uma loucura, é real. Eu lembro uma vez que eu devia ter uns 15 anos, e eu estava numa ilha, lá na Bahia, lá no início, na época muito complicada ainda de pregar o Evangelho, acho que era 90, mais ou menos, um ano de 90, e a gente ia lá, e o lugar que a gente estava fazendo o culto foi apedrejado, e criou um pânico, apagaram a luz, ficou tudo escuro, e algumas ameaças, e a gente estava ali com muita criança. Era difícil a gente voltar para outra ilha que a gente estava, porque a gente dependia de uma canoa, que era complicadíssimo para chegar lá, qualquer movimento poderia virar a canoa. Então, para a gente correr e fazer aquele trajeto, não dá, tinha que ser feito com calma, a gente não tinha como sair dali, apagaram a luz, jogaram pedra, ficavam ameaçando a gente pelas frestas, porque eram tijolos vazados, várias pessoas andando em círculo no colégio e ameaçando a gente ali. E um pânico veio, mas de repente veio uma paz tão grande, e eu percebi que aquela paz não era só em mim, mas era em todo mundo. Nós começamos a cantar, tocar o violão ali, Márcio começou a tocar o violão, a gente começou a cantar, e a gente foi assim inundado por uma paz, como se dissesse assim: aconteça o que acontecer, nós não vamos temer. Mesmo que, como eles disseram lá, aqueles jovens na fornalha, olha, nós não iremos nos dobrar a você, Nabucodonosor. Nós não iremos dobrar a imagem. Nós não nos dobraremos, nós não adoraremos essa estátua. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus, e Ele nos livrará da fornalha. E eles disseram ainda, e ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos, e nós continuaremos crendo nele. E foi essa sensação, seja o que for, nós estamos dispostos a morrer aqui. Algo que vem, ou seja, existe uma paz que excede todo entendimento. E é essa paz que o Senhor quer derramar sobre nós essa noite.